peças, minúcias, descrição de peças, coletas de padrões e cadeia de custódia. São as 3 questões que serão abordadas a partir de agora pela perita criminal engenheira química Eliane Baruch, com a palavra. Boa noite para todos. Agradeço a presença em massa de vários queridos conhecidos, desse time estrelado, modéstia à parte, nosso Brutus, né, João Kleber, Cid. Eu vou aproveitar, na verdade, esses tópicos, né, que eu vou falar, eu vou estar relacionando com casos que eu participei ou casos que eu eventualmente fui a júri e aí acabam aparecendo outras questões, tá? Vou começar aqui, a Cid deu ótimas deixas para mim, eu queria aproveitar agora, mas para deixar para daqui a pouco. Descrição de peças, tá? Eu não vou aqui ensinar a escrever peça de arma, projétil, nada disso, né? A minha experiência, a minha grande experiência, toda ela foi dentro de um setor de balística, onde você recebe peças para análise, tá? Tanto peça em si, quanto a microscopia comparativa. Acompanhei vários casos, vários locais de crime, mas não eu sendo aquela que fez o laudo, não sob minha responsabilidade, até para ajudar o pessoal que estava ali no local, para tentar, de uma certa forma, ajudar na sequência, né? Tentar entender o modus operandi. Então, assim, descrição de peça. Eliane, por que eu não posso colocar aqui só um projétil, trata-se de um projétil calibre .38, ponto. Não é isso que vai interessar para a investigação, efetivamente? Eu tenho um projétil, eu preciso encontrar a arma. O que a investigação vai precisar? Calibre. Ok, isso é um ponto de vista. Em contrapartida, o que eu precisaria... Como é que eu sei que ele é o calibre 38? Se eu deixar isso em aberto, eventualmente, um assistente técnico, alguém da acusação, alguém da defesa, pode me questionar, mas como que você chegou nisso? Qual que é o peso, qual que é a massa, desculpa, desse projétil? Qual que é o diâmetro desse projétil? Que tipo de raiamento que ele tem? Ele é um 38 que veio oriundo de uma arma automática, porque tem também, né, o calibre 38 alto, ou de um revólver, de uma pistola, como é que é isso? Então, eu não posso só me ater no ponto 38 e fim. Lá na frente vão me questionar. Eu não sei quando que vai ser um julgamento, eu não sei quando que eu vou ter que dar um depoimento, né? Um julgamento daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu lembro aqui, no caso do Carandiru, o primeiro julgamento foi depois de 11 anos. Né? Então, assim, meu registro é na memória, é num rascunho, esse rascunho se perde. Então, isso é um detalhe importante, né? Quer ver um outro detalhe? Descrição de peça. A gente fala em acabamento de arma. Teoricamente, o que precisaria informar de uma arma? Tipo dela, talvez, revólver, pistola, carabina, fuzil, enfim. Calibre, que é importante, marca da arma, né? Quando tenho todos esses caracteres. E ponto. Olha só, eu descrevo acabamento. Acabamento oxidado. O que é um acabamento oxidado? A arma tem um aspecto preto. Tá? O acabamento, como tem pessoas em todos os níveis, né? Aqueles que não conhecem muito bem balística, aqueles que super conhecem, a gente vai entrar por esse mérito, tá? Então, assim, acabamento preto. Essa é a arma que chegou para mim. Então, vou descrever isso. Só que lá na frente, num depoimento, e esse depoimento pode ser tanto na fase da investigação, quanto na fase de inquérito, e quanto na fase processual. Eu não sei em que momento. Alguém vai falar que a arma era prateada. Meio prateada, meio dourada. E como assim? Se eu estou falando que é oxidada, que chegou para mim, e no depoimento falaram que é uma prateada. Então, peraí. Ou a arma que foi apreendida não é a que realmente participou da ocorrência, vamos falar assim, ou o depoimento está incorreto. Né? Então, essas minúcias que a gente fala nas peças é extremamente importante. Eu estava conversando com
dois diretores, agradeço aqui a presença até do nosso superintendente, né, doutor Maurício Costa, estava conversando com o diretor do Instituto aqui de Criminalística. Aliás, gente, preciso agradecer a presença de todos, colegas, não colegas, aqueles que estão chegando, Ministério Público, magistratura, muito obrigada. E eu estava conversando com eles. Eu faço balística, fiz balística, né, por 23 anos e meio. Hoje eu estou assessorando o diretor do Centro de Perícias do Instituto, né? Faz um ano. E conversando com eles, acho que eu tinha uns... fazendo já confronto balístico a rodo, né? Que São Paulo é uma casuística absurda. Mas com 23 anos e meio ainda tinha muito a aprender, viu? Continuo aprendendo, aliás. Eu recebi um elogio que o magistrado, né? Enfim, o juiz me pediu para que fosse... o elogio fosse para o meu prontuário. Olha que coisa, né? Alguém tem ideia de que caso foi, poderia ter sido? A primeira coisa que você imagina, você vai receber um elogio para o prontuário, você vai dar um caso de repercussão, né? Assim, sensacional. Então, aquele baita confronto balístico que envolveu político, envolveu polícia, enfim, aquela história toda, né? Empresário. Gente, eu descrevi uma arma e comentei que na base do cabo dela, era um revólver, tá? Tinha um orifício para adaptação do zarelho. Para quem não sabe, né, talvez os mais novos, não sei se todo mundo sabe que é um zarelho, você tem um orifício, né, na base do cabo do revólver, e o zarelho tem uma argola que você pendura um barbante na arma, e isso fica pendurado no coldre para a arma não cair. Numa eventual ocorrência, ela não sair ali, não cair. Basicamente é isso, tá? E eu coloquei que a arma tinha orifício para adaptação do zarelho na base do cabo. É uma descrição comum para mim, é um detalhe que tem na arma, que não são todas as armas, então tudo que é diferente a gente ainda coloca. E aí recebi esse elogio, por quê? Foi uma ocorrência eu não lembro o que era, homicídio, mas que eles qualificaram, o Ministério Público, né, acabou colocando a condição, e aí o juiz, o agradecimento, enfim, o elogio foi por isso. Eles puderam qualificar a condição de crime contra o patrimônio. Por quê? Porque os zarelhos, normalmente, ou eram as armas que eram das forças policiais, tá? Ou eram de empresa de segurança. Naquela época, você não tinha, além do número de série, você não tinha outra identificação quando era numa empresa de segurança. Olha que bacana, né? Então, é um pequeno detalhe que você jamais imagina que vai receber um elogio por isso, né? É um outro caso também, bem bacana, eu não vou citar nomes, tal caso específico, mas assim, teve uma ocorrência, a capacidade do carregador. Né? A Sidney até colocou aí uns casos, talvez a gente repita alguma coisa, viu, Cid? João também, né, Brutus? A gente vai fazer isso mesmo. Veio uma pistola de assalto. Pistola de assalto, ela parece uma submetralhadora pequena, tá? Mas, quando você fala em pistola de assalto, o tiro é intermitente. O que é isso? Tiro 1 a 1. Quando você fala em submetralhadora, você pode ter um seletor, enfim, a arma pode dar... ela tem a condição de dar rajada. Então, enquanto você está apertando o gatilho, vai sair tiro, tá? No caso da pistola de assalto, é como uma pistola comum. Você tem que puxar o gatilho e soltar para sair. A cada disparo, você tem que puxar, acionar o gatilho e soltar, tá? Essa pistola de assalto, ela tinha um carregador, nesse caso, né, específico, capacidade para 30 tiros, tá? Para 30 cartuchos. Foi colocado esse laudo. Na hora da gente testar a eficácia, o que acontece? O laudo não é meu, mas eu participei, tá? Na hora de testar a eficácia, a arma dava tiro em rajada. Tá? Então, assim, tem uma pecinha que foi modificada para a arma dar tiro em rajada. A gente consegue fazer isso? A gente não, né? Um bom armeiro, enfim, consegue fazer isso até algumas vezes. O Bruto está dando risada ali, né? A gente não pode falar que é armeiro, né, João? Fica quieto. Dá para fazer muita coisa. Então,
Eu gostei do Brutus, né? O Brutus é muito na interna, né, cara? É que... O Brutus! Velhos amigos. O Brutus... Então, nesse caso específico, tá? Foi colocado no laudo que a arma tinha sido modificada para dar tiro em rajada, ok? Assim, o que a gente coloca no laudo? Comprimento do cano, eventualmente isso faz diferença, né, na questão jurídica, o calibre da arma. Se a pessoa tinha ou não autorização, nesse caso também era uma pistola de salto calibre 9 milímetros. Se ela podia ou não portar arma, não sou eu que vou definir, tá? Isso é com a equipe do delegado, enfim, com a investigação. Se ela tinha autorização para utilizar 9 milímetros, que é calibre restrito, ou não, não é a minha condição de avaliação isso, tá? Mas eu estou informando que é 9 milímetros, ok? Resumo da ópera. No local, tá? Onde essa pessoa acabou atirando, ferindo algumas e matando outras pessoas, foram encontrados 57 estojos de munição deflagrados e feita a microscopia comparativa. Então, num primeiro momento, eu descrevi a arma, tá? O carregador era para 30, enfim, tinha essa condição. E que a arma tinha sido adaptada, modificada para tiro em rajada. Nesse local, onde foram encontrados 50 e tantos estojos, tá? Foi feita a microcomparação balística e todos os estojos tinham partido daquela arma. Tá? Eu não sei como é que vai ser essa avaliação no futuro. Durante o julgamento, como que a defesa e a acusação vão trabalhar isso. Mas é importante, inclusive, a gente falar nessa capacidade do carregador. Por quê? Vamos aqui criar uma situação hipotética que não foi o caso, tá? O advogado pode alegar o seguinte, boa noite também a todo o pessoal que está nos assistindo também, né? Enfim, o advogado pode alegar o seguinte, não, meu cliente realmente foi atirar, mas ele queria que acertasse uma pessoa. Ele não sabia que a arma tinha sido modificada. Ele pode alegar isso. Em contrapartida, nesse caso específico, que agora eu estou falando que é real, 57 estojos no local. O que o promotor vai falar? Impossível. Se tem 57 carregador para 30, ele recarregou pelo menos uma vez. Tá? Então, são detalhes que a gente coloca em laudo que vai repercutir lá na frente. Eu, como perita, não sei exatamente o quê, tá? Mas vai ter uma repercussão disso. Né? Eu lembro que eu fiz um curso de iniciação ao Tribunal do Júri e eu escutei um dos participantes falar o seguinte, meu cliente matou um taxista com 5 tiros. Eu gosto de contar essa história, sabe? Quando a gente dá aula, é bem, bem bacana. E é real isso. E o outro virou e falou assim, o meu que matou com 13, eu quero provar que o primeiro foi fatal. O doutor Kleber Mille adora o vilipêndio do cadáver aí, né? Acho que é isso, né? Que eles conseguem. E aí eu vou entrar com uma questão de cadeia de custódia. Hoje, né, o nosso mortinho, como adora falar a doutora Célia Corregliano aí que está nos acompanhando, né? Que falou da nossa live anteriormente, eles não morrem de um tiro só. Né? Mortinho, com todo respeito, tá? É um tratamento querido, não faltando respeito à pessoa, ok? Eles não morrem só com tiro. E aí, na parte da microcomparação balística, uma primeira avaliação que a gente faz assim, todos os tiros partiram de uma mesma arma, eu não tenho a arma, tá? Em princípio. Todos partiram de uma mesma arma, ou até tem. Eu tenho mais de uma arma envolvida, aí já fica diferente. Por quê? Se é uma pessoa só que matou com vários tiros, é uma condição. Se eu tiver 2 pessoas, aí a importância de uma descrição também em relação à cadeia de custódia. O médico legista, ele faz a extração dos projéteis e ele coloca as regiões do corpo em que ele extraiu os projéteis. Tá? Uma do tórax, 2 projéteis, enfim, da região escapular direita, e por aí vai, ok? E o médico legista, na maior parte dos casos, ele tem condição de saber não a sequência de tiros no corpo, mas qual região é fatal.
Então, se eu tenho pelo menos 2 participantes, tá? Como é que isso pode ser utilizado no futuro? Eu como perita analisando a microscopia balística, falei, ó, desta arma partilham tais projéteis. E eu sei a região do corpo que foi informado lá atrás pelo médico legista, onde foi sair. Tá? Isso daí lá na frente pode ser trabalhado, né, pelas partes, enfim, e pela avaliação do juiz, né, no final, na questão da coautoria e da autoria. E se eu mantenho essa sequência, né, desde o começo, a importância da cadeia de custódia. O médico legista, ele extraiu os projéteis, informou de onde era. Eu, como perita, continuei a informação, perita descrição de peças, continuei essa informação. Assim também é no local de crime, tá? Lá na frente, olha como isso pode ter ser trabalhado, né? Com autoria e autoria. A pena pode ser distinta. Então, quando eu faço um laudo, eu tenho que ter essa noção de que a minha descrição tem que ser a mais técnica e a que possa dar mais embasamento para os outros, né? Gente, ele não está ali só para acusar ou só para defender, né? Eu tenho que dar embasamento para ambas as partes. Na verdade, eu tenho que descrever aquilo que realmente eu estou analisando, como estou analisando. Tá? Isso para nós é super importante. Em relação a isso, ainda, eu tive um caso, eu fiz um caso simples de microcomparação balística. Depois de 2 meses, eu lembro muito bem disso, depois de 2 meses, a investigação chegou no suspeito, o delegado da equipe chegaram no suspeito, aí encaminharam a arma, e o projétil, que era um projétil extraído de um cadáver, foi um caso de homicídio. Tá? Positivei, todo um trabalho que a gente tem, né? É um exame específico, né? Não é básico, existe uma especificidade, ele não pode... Você leva um tempo para treinar, como a Sidneia falou, né? É um bom tempo. Só que a Sidneia foi educada, tá? Comparação balística é assim, são horas bunda que você testa, olha no microscópio, vê armas de todo tipo, vê projéteis de todo tipo, horas bunda de microscópio, cansa, viu? O perito do local são horas de sapato ali, né? De desgaste de sapato, a gente horas bunda ali de microscópio. Mas, enfim, fui chamada em juízo. Na época, inclusive, a diretora do núcleo de balística também foi chamada. Por quê? Porque ela respondia por toda a parte de recebimento enfim, ela era responsável por como funcionava esse recebimento e entrega dos materiais, tá? O que aconteceu? Na hora que eu fui depor, o juiz, né, através das partes, pelas partes, me perguntou, esse projétil... como é que foi? Esse projétil foi trocado? Não sei. Esse projétil pode ter sido trocado? Sim. E por que tudo isso? Porque lá, quando eu recebi a peça, na época não existia um protocolo firme como hoje, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Um protocolo específico. Quando eu recebi a peça, o invólucro que veio acondicionando esse projétil, que foi extraído do cadáver, ele continha uma solução de continuidade. E eu coloquei isso no laudo. O que seria isso? Tinha um buraco, um furinho, no invólucro que veio com o projétil extraído do cadáver. Ele podia ter sido trocado? Sim, eu não sei. Veio rasgado o saquinho, né, o invólucro. O que aconteceu? A defesa usou isso. 2 meses de investigação, todo um trabalho técnico feito, foi jogado fora. Né? Hoje, a gente tem um protocolo bem rígido, né? Todo invólucro tem que ser visto, enfim, não pode existir isso. Você não pode receber nada violado. E assim você também, você recebe a peça, a hora que você manda embora, não pode ser violado. Isso é cadeia de custódia. Dificilmente alguém vai me questionar sobre o meu resultado do exame. Né? Por quê? Porque é um exame assim, é um exame difícil, é um exame que
requer, né, a microscopia comparativa, ela requer um grande conhecimento, você realmente leva muito tempo. É o que eu falei para vocês, fiz 23 anos de balística e continuei aprendendo. Agora entraram, o pessoal fala da Glock, né? Agora entrou uma nova geração aí da G5, né, das pistolas 40, que já tira aquele retângulo que toda Glock... Ah, eu já sei que é Glock porque a marca do percutor é retangular. Boa, só que agora deixou de ser. Bacana, vamos reaprender tudo de novo. E é assim com cada arma que entra, né? Eles estão rindo aí, Sidney, já é difícil, viu, Cléber? Beto, a gente sofre. Mas, enfim, e você acaba com todo esse trabalho de investigação, certo? Porque eu coloquei... Ei, Baruch, estou te interrompendo. Desculpa, não é te interromper. O pessoal vai trabalhar com perícia, o pessoal tem que saber que tem mais exceção que regra. Então, eles vão aprender isso, né? O pessoal vai aprender, tem mais exceção do que regra. Acaba com o negócio de regra na perícia, ó, vai quebrar a cara. E aí hoje a gente tem esse protocolo, né? Você não pode receber e tem que mandar embora e vai seguir isso, porque ninguém vai assim questionar, mas, né, como eu estava falando, ninguém vai questionar meu exame. Desculpa, dificilmente alguém vai questionar o meu exame. O que vai ser questionado é a cadeia de custódia, como eu recebi essa peça, como eu trabalhei essa peça, como essa peça foi encaminhada depois, né? Esse é o nosso dia a dia. Um outro caso aqui também interessante, um comentário, né, que eu tenho para fazer. Tem algumas coisas que parecem muito banais para algumas pessoas, tá? E a gente não entende. Por exemplo, eu fui chamada para um caso que foi de repercussão também, que é aqui emblemático, enfim. Eu fui chamada para participar, uma semana depois, na parte de reprodução simulada dos fatos, reconstituição, né, do crime, na parte de áudio. É assim, queriam saber se os vizinhos poderiam ter escutado os tiros dentro daquela casa, tá? Porque alguém dizia que não escutou, alguém dizia que escutou. Você está ali, 60 metros, 50 metros, é óbvio que escutou, é óbvio que não escutou. Tudo é muito óbvio, mas cadê o registro disso? E aí, quando foram fazer a reprodução, o que fizeram? Levaram um aparelho desse milímetro, né? Eu fiquei dentro da casa, a gente ajudou lá o pessoal a dar os tiros, enfim. E os outros peritos, né? O pessoal, no caso, acho que foi o pessoal da engenharia na época que tinha o equipamento, eles foram nas casas para ver se realmente ouviu ou não. Por que tudo isso? Você não sabe se aquilo ali foi forjado, se não escutaram, se tinha silenciador. Então, assim, o que a gente acha que é banal, você não sabe o registro amanhã, você não sabe o que pode ser questionado, tá? É complicado, né? Então, é exatamente por aí. Você não sabe como a investigação vai trabalhar isso. Por que o delegado... Eu falo em delegado porque, assim, 99%, mais de 99% das nossas requisições, o solicitante é a autoridade judiciária, né? É o delegado de polícia, tá? Então, assim, você não sabe o que ele precisa para a investigação, né? Eu sei o que tem que fazer no local, o João vai falar de local mais propriedade que eu sei da parte técnica o que eu preciso, tá? Mas, assim, ele já está investigando, às vezes, ele já está... quando você fala em reprodução simulada dos fatos, você já tem depoimentos colhidos, enfim, você tem todo o histórico, ele sabe o que ele precisa. Tá? Então, o que a gente, eventualmente, pode achar que é banal, não é bem assim, né? Um outro caso, que a Sidney fez um comentário muito bacana, e eu quero falar sobre a coleta de padrões. Na verdade, Cid, desculpa, eu não vou falar em quantidades, em protocolo, não dá, eu vou relacionar com casos, mas para as pessoas entenderem o nosso trabalho, tá? Nós tivemos em São Paulo um caso grande de repercussão. Antes disso, eu tive a oportunidade, graças até a uma querida promotora aqui presente, doutora Ana Rita,
Nascimento, ela é do Ministério Público, promotora do Ministério Público da Bahia. Eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, né, Norte, Nordeste principalmente, e aí conhecendo algumas realidades, né, nós fizemos várias palestras, foi organizado pela ENASP, né, era para capacitação, curso de capacitação, alguma coisa de homicídio, eu não lembro agora, tá? Era para tentar diminuir os casos de homicídio. E eu falava assim, era para promotores, para juízes, desembargadores, peritos, legistas, bem bacana o público-alvo. E nisso a gente acabou trocando informações. Muitos lugares que eu fui, as pessoas falavam assim, Eliane, eu estou com várias armas, o que eu faço? A gente devolve, eu coleto alguns padrões e devolvo, porque a polícia está precisando, Sidneia comentou disso agora, né? Então, participei de um caso, eu e vários colegas até. Logo quando chegaram os fuzis 556 para a Polícia Civil de São Paulo, o que aconteceu? Teve uma ocorrência em que acabaram morrendo, né, vitimizando 10 pessoas. Na verdade, não eram bem vítimas, né? Eles eram suspeitos, mas no final era uma quadrilha que praticava roubos a condomínios, tá? Foram 10 pessoas. Roubos a condomínios e também acho que tinha alguma coisa de roubo a banco. Tá? Então, era uma quadrilha. Esse tipo de quadrilha, é claro que eles têm armamento pesado. E é claro que algumas delegacias especiais nossas, elas especializadas, elas precisam trabalhar com armamento que seja compatível. Tá? Enfim. E aí foram apreendidos 16 fuzis 556, né, de calibre 556, da polícia. E mais 5 na época, suspeitos, fora as armas curtas, tá? Delegacia especializada. Delegacia especializada no combate desse tipo de crime. Precisa daquelas armas. Acabaram de receber. Você já tira 16 fuzis de circulação? Como é que a polícia trabalha? Então, vocês imaginem a pressão que foi para devolver essas armas, né? E a gente entende a necessidade. Para a nossa sorte, só para vocês terem uma ideia, acho que nós tínhamos 13 peritos no núcleo, e 9 que efetivamente tinham condição de fazer exames de comparação balística. Tá? Então, assim, para a nossa sorte, isso foi numa quarta-feira, véspera de um feriado prolongado. Então, durante os 4 dias seguintes, de quinta até domingo, não tinha expediente. Então, foi feita uma força-tarefa com várias pessoas, e dispara, troca munição, enfim. Depois eu lembro, isso, vocês têm que entregar as armas, devolvam, façam tudo na semana. Eu já falei que não ia dar, mas tinha que ficar quieta depois de uma semana lá, a Secretaria de Segurança Pública cobrando, enfim. E a gente entendendo a necessidade. Mas não tem como. O que acontece? Eu vou dar esse exemplo típico, tá? Quando você coleta, em São Paulo, é um tanque de inox com água, tá? Quando você coleta padrões de fuzil 556, eventualmente o projétil sai que parece uma bisnaga de pasta de dente, ele sai achatado assim, né? E você, para coletar padrão, você precisa do projétil mais inteiro possível, né? Eu brinco assim, o que é um projétil padrão? Você dá um tiro, vamos pensar, um tiro e coleta esse projétil no ar, tá? O que vai ter nesse projétil? Única, exclusivamente, a marcação da passagem dele pela arma, mais nada. Tá? Isso é chamado um projétil padrão. Aí você vai ter toda uma superfície, às vezes não, porque a arma não dá essa condição, enfim. A única deformação que ele vai ter vai ser do quê? Da arma. Ponto, acabou. Tá? E a dificuldade para a gente trabalhar, final da ópera, né? Fomos devolver as armas 35 dias depois. Isso assim, por mais 2 semanas, 3 semanas, ficaram 4 peritos trabalhando no caso, né? Porque a gente não pode simplesmente tirar todo mundo, deixar de atender um monte de ocorrência, porque não tinha só aquela ocorrência,
mas a gente sabendo a necessidade real. Então, assim, enquanto eu não tiver padrão do mesmo tipo de projeto que foi coletado no local, vocês imaginam, né? Foi tiro à beça, eu não lembro quantos estojos, não lembro quantos projéteis, foi muito tiro, eu não lembro se foram 600 estojos, enfim, projéteis eu nem lembro, é muita coisa, mas cada um saiu de um jeito, entendeu? Por quê? Porque ali não tinha só munição da polícia, que era de fábrica, você tinha munição de recarga na época, suspeitos. Era muita munição. E se você não consegue padrão igual, como é que você vai trabalhar? Você tem que disparar, disparar, disparar. Então, assim, também o que as pessoas acham que a gente leva? Por que você demora tanto? Tem caso que você faz em 3, 4 dias, você já soltou o laudo. Tá? Tem exame, o exame em si, às vezes no microscópio, em meia hora você faz, mas não é só o exame que você faz, você tem que ser VPS, enfim, né? Montar toda a cadeia de custódia, fotografação, como chega, como, né? Então tem tudo isso. Mas vocês imaginam se a gente solta esses fuzis, vou colocar, tá, esses aqui acabou. Aí eu solto isso. Aí as armas são utilizadas na rua novamente. Eventualmente acontece alguma coisa e tem uma modificação no cano da arma. E aí? Como é que a gente fica? Então, percebe? Padrão é alguma coisa bem complicada, não é simplesmente pegar, disparar, não, tem que ser exatamente ou muito parecido com aquilo que foi coletado, aquilo que foi saído do cadáver. Tá? Outra coisa também nesse sentido, né, falando, e se eu sei, por exemplo, nesse caso eu não sei nem se teria condição de falar isso, se o perito do local teria como falar quantos projéteis estavam em posição X, B, A, não sei como. Mas, assim, perito do local, né? Um local de homicídio. É importante também ele falar, aqueles estojos que ele recolheu, aqueles projéteis do local, eles estavam, X projéteis estava dentro do veículo. Tais projéteis, tais estojos estavam na via pública. E alguns outros estavam ali na casa. Por quê? Porque você pode até estar falando, dependendo da análise que você faz depois da microcomparação, você pode estar falando da posição do atirador, se aquilo foi uma execução, se não foi, enfim. Essa parte aí a gente deixa para o Joãozinho falar. E basicamente é isso. Então, você mistura muito essa descrição de peças com essa cadeia de custódia e uma preocupação que você tem que ter lá na frente, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que ser detalhista, sim. Não só para a descrição de peça, mas como no local. Como vai ser trabalhado, quem vai fazer o julgamento. Mais uma vez, né, o caso do Carandiru, o primeiro julgamento foi 11 anos depois. Quem vai julgar, né, ele não estava ali no local. Então, ele tem que ter nesse caso, na verdade, seria um júri, né? Você tem que ter todos os subsídios, né, para fazer isso. E a nossa parte técnica, eu tenho que dar essa prova material, né? Norberto, ainda tem algum tempinho? Tem algum tempinho. Tem? Pode seguir. Tá? Então, é isso. A nossa preocupação é grande. Deixa eu só... Eu fiz um roteirinho aqui, né? A gente se pede. Então, assim... Descrição, cadeia de custódia e nosso dia a dia, né? Super importante que um perito também, a gente fala, nosso perito laboratório, perito de local, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei e estudei muito. Fiz vários cursos que algumas pessoas não entendiam, tá? Extorsão mediante sequestro, gerenciamento de crise. Uns 3 anos atrás, 5 anos atrás, eu fui acompanhar uma turma de peritos, né, de formação de academia, fui fazer aula de tiro com eles. Por quê? Para estar sempre renovando, assim. Um exemplo, tá? Eu preciso saber, isso é mais para local, mas eu sempre achei que, para eu fazer meu trabalho de laboratório, eu tinha que ter uma noção como o perito no local atendia.
tá? Sempre achei que a gente tem que trabalhar em conjunto, não existe essa diferença. Assim como o perito de laboratório tem que saber o que a gente faz. Como é que eu vou utilizar a informação? Voltando aqui, um exemplo. O código de rastreamento que aparece na culatra de uns estojos aí, vamos citar esse exemplo. Por que tem isso? Que informação, o que eu posso utilizar com essa informação? Tá? Então, o perito de local ele tem que saber o que a gente faz. Eu acho essa troca fundamental, necessária, e aí a gente tem que continuar a aprender. Gerenciamento de crise. Por quê? Porque eu tenho que saber um protocolo de atendimento, como é que o policial age numa situação X? Qual que é o protocolo de ocorrência que ele faz nesse tipo de situação? Qual posição que ele está? Talvez em laboratório eu não utilize isso, mas o perito de local vai utilizar, né? A participação em congresso, participação em seminários, a troca de informações. Gente, não é porque eu tenho experiência que eu não posso mudar minha forma de pensar. Desculpa, a forma de pensar não. A forma de escrever peça, descrever, a forma de analisar. É super importante essa troca de informação, né? Esse ano, infelizmente, os três, né? Já era para a gente estar juntos aí em novembro, no Rio de Janeiro, provavelmente, né? No seminário de balística. Vamos atrasar um ano, né? Vai atrasar todos os eventos aí da BC em um ano, mas estamos juntos, pelo menos lá no balística a gente vai estar juntos no ano que vem. Mas, enfim, isso é super importante, tá? E fechando aqui minha fala, claro, a gente tem bibliografia. A bibliografia nacional, ela é muito escassa. Uma coisa é você falar de bibliografia em relação a arma e munição, tá? Isso você acha fácil. Balística forense é bem mais complicado, tá? Então, assim, não adianta, você também tem que, pelo menos, o inglês tem que fluir, né? Isso é importante para nós. E só para vocês terem uma ideia, né? Além daqueles livros tradicionais é assim para mim. Balística forense do Dr. Toqueto, claro que do professor Rabelo, é que não vamos ter mais nova edição dele, né? Infelizmente, o nosso querido se foi, mas assim, Dr. Toqueto, balística forense. João Bosco, balística forense aplicada ao local de crime. Sidneia Mansarelli, depois você fala do seu também, tá, Cid? Fora esses, Joãozinho fazendo propaganda, tá? Só para vocês terem uma ideia. E fora aqueles Handbooks of Firearms and Ammunition, né? Que são os livros sobre armas e munição. Só para vocês terem ideia. Ó, a coleção da Eliane. Ó. Tá? E aí, gente, é assim. Esse aqui, que é esta perita que vos fala, é a autora da parte de balística também, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. E aí vai. Gente, não tem como fugir disso. Não estou fazendo propaganda nenhuma, tá? Mas é assim, é o mínimo. É isso que a gente precisa. Fora todas as outras áreas. É uma delícia isso aqui, né? Olha, para. Enfim. Ô, Baruch, eu tenho uma pérola aqui, ó. Essa aqui tu não conhece. Eu tenho. Tu tem do Porto? Eu tenho. Juro que eu tenho. Não, eu só peguei os de balística aqui para vocês. Como é que chama o João? Joãozinho, é o Bruto, nosso querido Bruto. É o Bruto. Esse Bruto tem aqui. Vou falar também. Tá. Vamos embora, gente. Deixa só. Então, só para eu fechar aqui, tá? Então, assim, isso é o mínimo para a gente poder sentar e fazer nosso trabalho, tá? Não, tudo bem, o que tiver digital facilita muito, mas, infelizmente, no Brasil, balística forense não tem. Isso é uma parte super importante, a gente tem que correr atrás disso. Você vai em seminário, vai em congresso, participa, troca informação. A gente aqui no Brutus e Cid estão nessa aí, a gente tem um grupo nacional de balística. Aí em São Paulo tem aquele grupo lá da balística, isso porque eu estou fora faz um ano e não participo de alguns, né? Isso é essencial. Então, cada novidade que você tem, aquele armamento que eu falei diferente, entra a G5, né, que é o modelo aí, a nova geração das pistolas 40, enfim,
você tem que aprender. E essa troca de informação também é enriquecedor para a gente, tá? Deixa eu aproveitar que eu fiquei com inveja de uma live que Kleber Miller fez com Claudemir Rodrigues Dias. Claudemir, não sei se está aqui. Isso aqui meu pai ganhou quando eu tinha 13 anos. Só que está... inacreditável, né? Mas, enfim. Gente, acho que é isso, tá? Então, acho importante essa troca de informação, não só essa entre nós, mas com os médicos legistas, tá? Essencial. Você só vai fechar uma prova material, tá? Você só vai fechar uma prova lá na frente. A gente costuma... O assistente técnico, tá? Não vamos falar em assistente técnico, mas quem avaliar um processo nunca pode ir só pelo laudo necroscópico ou só pelo perinecroscópico. Tem que fazer análise conjunta para chegar numa conclusão. Quando você tem os dois lados, você está entregando a prova material. Eu acho que é isso. Senão também fala demais e a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Você fica, né, Kleber? Vocês me conhecem, sabe que ficar ouvindo sobre perícia criminal, aqui eu prefiro, melhor que olhar Netflix, né? Deixa eu só fazer um complemento. No grupo lá, vou dar uma quebrada no protocolo lá, eu falei pro pessoal lá no grupo, lá, 6 horas, banho, 6h30, pipoca, depois assistir live do pessoal da perícia, né? Porque era assistir o pessoal lá daí de São Paulo, e agora assistir vocês. Mas a oportunidade que a gente tem, imagina, os nossos congressos, nossos seminários foram todos sobrestados, né? E a gente tem uma oportunidade com essas ferramentas aqui de fazer praticamente um seminário. Às vezes eu vou para um seminário para assistir vocês 3, e aí o pessoal está tendo a oportunidade de assistir vocês 3 no Brasil inteiro. Agora tem mais de 120, 130 pessoas ao vivo aqui assistindo vocês. Eu não sei quantas pessoas vão assistir vocês, é gente demais ali. Entendeu? Então, é um assunto de muito interesse de toda a comunidade. Né? Você conta que eu estava com vergonha aqui. As pessoas mandam mensagem, peço desculpas para quem mandou. Assim, eu prestava atenção na Sidney, tem essas coisas, né? Deixa eu também fazer um outro comentário, que é super importante, que a gente... a Sidney estava falando em relação à comparação balística, né? Você tem várias... conclusões que você pode chegar. Uma delas também é essencial, assim, você pega uma arma de fogo, você diz que é negativo o projétil, você diz que aquele projétil não partiu da arma, tá? Só que você viu que o cano foi totalmente adulterado. Ele sofreu uma abrasão. Alguém pega uma chave de fenda, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Abrasiona. O que é importante o perito relatar? Não partiu da arma, ok? O cano tem tais alterações, isso é fundamental. E, eventualmente, pode ter partido daquela arma e aquela arma foi totalmente modificada? Sim. Então, o que eu vou colocar no meu laudo? Projétil não partiu da arma, ou do cano da arma, no caso de uma pistola, como aqui veio ter. Percebe? Por quê? Porque, de repente, partiu, mas modificou tanto, e aí é interessante, né? Uns fotografam, se você tiver condição, você mostra o interior do cano da arma, enfim, você colocar isso no laudo. Para quem for analisar, ter essa noção, poder fazer essa avaliação.